Motumba Axé, meu populacho abençoado, aqui quem fala com vocês é o seu guerreirinho suburbano preferido e hoje, mais uma vez, acompanhado da nossa Dora Milaje residente, Stephanie Borges. E aí, Orlando, como é que você tá? Cara, bem melhor do que da última vez que nos falamos aqui, né, que gravamos juntos, pois estava complicado, cara. Nossa, essa semana ainda bem, a gente, né, deu uma animada, assim... Semana passada a gente tava na capa do Batman, a gente tava o pó da rabiola, mas até que a pistolagem foi, né? Apesar da baixa energia. Foi, porque a gente foi um episódio puramente movido pela força do ódio. Assim, a gente chegou quando viu aquilo, ó. Segura a minha cerveja, vou falar mal dessa porcaria aqui. Porque foi complicado, cara. O Uber Comfort foi uma daquelas discussões que sequestraram, né, o Twitter, as redes sociais, que a gente não vai falar os nomes não, as redes sociais durante uns dias, né? Cara, mas eu vou te dizer que, assim, o que eu mais gostei depois do episódio de semana passada foi a sua proposta do tipo, não, vamos tirar uma folga, vamos gravar ficção, sabe? Vamos falar de livro, porque a gente tá precisando de uma folguinha da realidade, vai. Pois é, né? Porque como a gente bem notou na semana passada, a realidade tá dando porrada na ficção, né, cara? Nem nos nossos piores pesadelos poderíamos imaginar o mundo que nós estamos vivendo, especialmente o Brasil, né? Mas eu acho que o mundo como um todo tá indo mal. Cara, mas vou te falar, esse termo que você fala de sequestro é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu noto isso, assim, agora lá no Twitter rolam os ciclos, assim, que ficam as pessoas viciadas em comentar treta. E às vezes a coisa não é nem relevante, sabe? Tipo, é uma opinião de não sei quem. E aí, só porque se alguém é, sei lá, um twitteiro famosinho, a galera fica lá debatendo como se aquilo fosse mudar a vida de alguém, enquanto isso, sei lá, a galera tá lá no Nordeste catando mancha de óleo com rede de pesca, sabe? Inclusive, engraçado você falar disso, pois esse será um dos temas que eu vou abordar hoje, mas só para continuar nessa direção aí, eu acho que tem um processo, inclusive nós falamos isso no episódio extra, no Mocó, que demos hoje, né, na troca de áudios intensa lá, mas eu acho que tem esse processo de adoecimento coletivo, né, das redes sociais, onde as pessoas, né, se instauram uma discussão. E essa discussão se desdobra em uma série de afetos negativos, de paixões tristes, né? E as pessoas, por um processo, para citar o Gregory Bateson, de fismogênese, ou seja, eu faço A pessoa faz B, eu faço A mais um, em resposta ao que a pessoa fez, a pessoa faz B mais um, e assim a gente vai escalonando na doença, né? Tipo, acho que esses debates, esses ciclos do Twitter são isso. Começou uma polêmica, as pessoas vão se posicionando, né? Tipo, opa, né? Tomem seus lugares, eu tô atacando, você tá se defendendo, aí os que estão atacando vão aumentando os ataques, os que estão defendendo vão aumentando as defesas, e nisso o mundo vai passando, né? Esse, na verdade, é o novo jogo da modernidade, né? Aí passa o motoboy de treta, pede uma opinião compulsória, enfim, tá puxado. Mas vou te dizer que eu tô me divertindo muito com essas trocas de áudios lá no Mocó, tem surgido várias ideias pras pautas, e eu fico feliz que a galera curte acompanhar o processo, né, esses bastidores, assim, a gente tendo ideias para episódios lá. Pois é, hoje, por exemplo, nós decidimos que muito em breve vamos falar sobre solidão, né? Pois pode parecer um tema bobo pra muita gente, mas não é, a gente levantou essa bola se eu não me engano foi no último episódio, quando você falou sobre isso, como que as pessoas confundem solidão com estar só e atribuir isso a um valor negativo, e eu lembrei, por exemplo, que a solidão é um conceito fundamental da obra da Hannah Arendt, né, sobre o diagnóstico que ela faz dos fascismos. E, vou além, eu trabalhei com uma população Zé Kewara, cujo sonho, o ápice do desenvolvimento do ser, do sujeito, é, segundo suas próprias palavras, viver sozinho como as onças. Nossa, que bonito isso! É impressionante, porque o objetivo final deles é constituir uma unidade, enfim, na qual a pessoa possa viver sozinha como as onças. Porque as onças não vivem exatamente sozinhas, né? Essa é uma coisa bem interessante. As onças têm territórios, né? A questão deles é se espalhar por territórios e constituir uma boa distância para com o outro, né? Mas isso vai ser pro próximo episódio. Não talvez pro próximo, mas a gente tá preparando. Em breve. Vamos pensar essa pauta aí com calma, mas acho que antes do final do ano a gente consegue voltar nesse assunto. Porque hoje a gente vai falar de livros.
Sim. Vamos destilar a nossa nerdice literária, né, cara? Assim, Você quer explicar melhor para os nossos ouvintes o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Hoje nós combinamos que eu trouxe um livro que o Orlando não leu, que eu acho um absurdo ele não ter lido ainda, por isso eu escolhi. Mentira. Porque também é um dos meus livros favoritos. E o Orlando trouxe também um livro de um autor que ele adora. E aí nós vamos indicar um livro pro outro. Basicamente, essa indicação vai reverberar para os nossos ouvintes. Então a gente vai falar por que a gente trouxe o livro e depois vai falar do livro, não é isso? Isso. Mas antes... recadinhos da paróquia. A amizade é um tema que tem ganho cada vez mais importância aqui no Benzina. E uma das maneiras que você tem de nos ajudar é justamente indicar o podcast para os seus amigos. Escolhe aquele episódio que você curtiu, que você achou bacana, manda para os seus amigos, fala porque você gosta do Benzina, porque você escuta. É uma coisa super simples, mas que ajuda a gente a ter cada vez mais alcance. Quem já puder contribuir financeiramente, vai lá no padrim.com.br/benzina, escolhe uma faixa de valor e vai lá pro nosso mocó se divertir com a gente. Hoje eu vou ler um poema da Ana Martins Marques, que está no Livro das Semelhanças. O que eu sei? Sei poucas coisas, sei que ler é uma coreografia, que concentrar-se é distrair-se. Sei que primeiro se ama um nome, sei que o que se ama no amor é o nome do amor. Sei poucas coisas, esqueço rápido as coisas que sei que esquecer é musical. Sei que o que aprendi do mar não foi o mar, que só a morte ensina o que ela ensina. Sei que um mundo de medo de vizinhança, de sono, de animais, de medo. Sei que as forças do convívio sobrevivem no tempo, apagando-se, porém. Sei que a desistência resiste, que esperar é violento. Sei que a intimidade é o nome que se dá a uma infinita distância. Sei poucas coisas. Então eu vou começar aqui apresentando o meu autor, né? É um dos meus autores preferidos e foi um sujeito que eu li num momento muito importante da minha vida, ali pro começo da primeira década, né? Desse século. Na verdade, segunda década, 2010 era o quê? É o fim da primeira década, né? Enfim. Anos 10. Anos 10. E foi um autor que eu li logo depois que eu tinha consumido, que eu já tava voltando, né? Já tinha voltado pro anarquismo, né, vamos dizer assim, estava consolidando a minha predileção pelo anarquismo ontológico, que é o Albert Kosserry, que é um autor egípcio, olha só, mas francófono, né, que, enfim, daqui a pouco eu vou falar da trajetória desse sujeito, porque a própria trajetória de vida dele, ele é um daqueles escritores cuja biografia é tão divertida, tão saborosa quanto suas obras, né. Mas assim, por que eu tô falando do anarquismo ontológico? Assim, muita gente me pergunta sobre o anarquismo ontológico, onde ler, sei lá o que, eu sempre recomendo aquelas obras básicas, especialmente o Hacking Bay, mas eu acho que o anarquismo ontológico, acho que uma das coisas interessantes do anarquismo ontológico é que ele não é um projeto político tal como, sei lá, o stalinismo, ou enfim, digamos, ideologias políticas consolidadas. Ele é um movimento muito mais amplo, né? Porque se você for levar ele a sério, se você for levar a sério o que caracteriza a sua produção, a sua formação, você vai caracterizar o anarquismo ontológico como uma espécie de movimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele se funda num ato do Hacking Bay, né? Que é o Peter Lembrou Wilson, que foi lá, escreveu um livro sensacional chamado Utopias Piratas sobre a vida dos piratas.
basicamente. Sobre como os piratas produziam cidades, agrupamentos, democracia por assassinato. Eu adoro esse capítulo. E como a partir dali, dessa experiência extramoderna, essa experiência, enfim, extra-europeia, ele caracteriza, ele produz o que seria, digamos, que talvez seja o seu conceito mais famoso, que são as zonas de autonomia temporária, né? Porque são essas formações, por exemplo, as cidades que os piratas produziam, eram cidades que eles sabiam, olha, isso aqui vai durar uns 5, 10 anos, daqui a pouco vai chegar o pessoal aqui da coroa e vai destruir tudo. E assim, ok, sabe? Ou os caras criavam, por exemplo, as pessoas iam pros barcos e viviam vidas de autonomia ali, coisas que elas não conseguiam ter nas cidades. Então assim, a própria pirataria era pensada como uma experiência de autonomia, uma experiência de desterritorialização dos sujeitos, né? Por isso que o Hacking Bay posteriormente vai, a partir dessa experiência, criticar a ideia de revolução e vai se focar na ideia de levante, insurreição, enfim. Que pra mim é uma coisa fundamental, né? Mas por que eu tô falando isso? Nesse tem uma questão que é fundamental, porque o Hacking Bay, o Peter lembrou isso, ele vai caracterizar a vida dos piratas de uma forma bastante, digamos, potente, para produzir com ela um encontro com a sua própria filosofia política. Ou seja, ele não vai falar dos piratas nos termos de uma romantização, né? Tanto que eu citei o capítulo Democracia por Assassinato. Cara, esse nome... Cara, esse termo é sensacional. Eu tô curiosa pra ler só por causa disso. Não, esse livro Utopias Piratas é muito bom. Muito bom. E enfim, ele vai caracterizar a vida dos piratas e a partir dele extrair os conceitos, né? Esse processo, ou seja, ele vai caracterizar a vida desses sujeitos sem sobrecodificação romântica, né? Sem uma sobrecodificação heróica, classificá-los como heróis ou coisas do tipo, né? Não, ele vai falar dos caras como eles eram, né? E extrair da vida desses sujeitos uma potência de insurreição, né? Essa que é a estratégia do anarquismo ontológico. E eu acho que dentre os autores, enfim, dos escritores de literatura, eu acho que um dos sujeitos que melhor faz esse tipo de coisa é o Alberto Corsair, porque até pela filosofia de vida do sujeito, e esse termo filosofia de vida não é um termo que eu gosto muito de usar, ele vai buscar no populacho, inclusive é da obra dele que eu tiro o populacho, do qual eu tanto falo, né? Vai fazer da obra dele, não é uma espécie, não só um elogio vazio ao populacho, ele vai fazer da obra dele um encontro com o populacho. Os personagens dele são mendigos, são prostitutas, são ladrões, batedores de carteira, sabe? E a partir da vida desses sujeitos, ele vai constituir uma operação de resistência que ele leva para sua própria vida. Pois o Alberto Corsair foi um desses sujeitos que, digamos, viveu uma vida de... Como é que chama? Não é de rejeição. Malandragem? Também. É um sujeito extremamente atado à boemia, né? Mas ele é um desses sujeitos que, por exemplo, ele só teve um trabalho na vida, que ele foi trabalhar na marinha, né? Como eu disse, ele é um sujeito... ele nasceu no Egito. O pai dele era um pequeno proprietário de terras, mas sem muito apego aos bens materiais. A mãe dele era analfabeta. Inclusive, a mãe dele levava ele no cinema, né, pra ler as legendas dos filmes pra ela. E é assim que ele desenvolve o gosto pela leitura, pra ler as legendas pra mãe. Ele é, como as elites letradas egípcias nessa época, é francófono, né? Tipo, fala francês, escreve em francês. A obra dele é escrita em francês, mas num francês um pouco diferente, né, do que o francês de Paris. E, justamente assim, ele é um sujeito que carrega consigo a ideia de que... Tem uma frase dele, como disse, ele é uma dessas pessoas, tipo o Ursula Le Guin, né? Que aquilo que ele fala nas entrevistas é tão interessante quanto as coisas que ele escreve, né? Tem uma frase dele que ele fala, por exemplo, como... Não, tem uma frase dele que eu acho muito, muito linda, né? Há tanta beleza no mundo e poucos olhos para vê-la. Tipo... Aí tem uma outra que é: nunca desejei ter um belo carro ou qualquer outra coisa a não ser eu mesmo. Posso ir para a rua com as mãos nos bolsos e sinto-me um príncipe. Aí tem uma... Não fazer nada é uma atividade interior. Não é preguiça, é reflexão. Cara, ele foi um... Você já tá começando a me convencer já nessas de que há muita beleza no mundo e poucos olhos para ver, e o elogio da preguiça. Já cativou meu coração de poeta esse negócio. E ele foi poeta, né? Ele tem um livro de poesias que se chama... Meu Deus do céu, como é que é? Les Mesures, As Mordidas.
Ele escreveu 8 livros ao longo de sua vida. Inclusive, ele fazia uma piada que ele escrevia uma linha por semana. Porque, assim, pra não dar trabalho, sabe? Ai, que preguiça, já diria Macunaíma, né? Exatamente, ele foi vivendo ali com o mínimo possível, sabe? Ele falava, cara, é engraçado que isso também tem um paralelo com a vida do Hakim Bey, que diz que vive em um estado de pobreza controlada. Eu adoro essa frase. Não é, tipo, não é como a gente vive aqui no Brasil, assim, a certa classe média, tipo, eu e você, os frila. Pois é exatamente isso, cara. E, inclusive, eu acho que o Cosseri, ele é um autor que, pra mim, é muito importante pra resgatar. E quando eu vou falar dos livros deles mais pra frente, eu vou falar como a escrita dele tem essa potência da alegria o tempo inteiro, né? Pra mim é importante voltar pro trabalho dele pra poder resistir a esse Brasil do desespero, do desemprego, né? Da amargura, porque do contrário você sucumbe. Mas só nessa linha, tem uma frase dele que eu acho sensacional, que ele diz assim: dei-me sempre com as pessoas que têm uma concepção original da vida, que não se deixam levar pelo que leem nos jornais, sabendo muito bem ler nas entrelinhas. Tais pessoas são felizes. Eu sempre fui feliz. Comigo só trago o bilhete de identidade, ou melhor, o cartão de residente. É o único cartão que trago na carteira. Não tenho cartão de crédito nem livro de cheques. A vida é maravilhosa, mas é preciso uma pessoa saber desprender-se de tudo isso que desgraçadamente dá felicidade aos imbecis. Nossa! Vendeu. Eu vou ter que ler alguma coisa desse cara agora. Tipo... E aí vem a frase dele, ó, a última. Se um determinado livro não tiver sobre o leitor um tal impacto que no dia seguinte ele deixe de ir ao emprego, esse livro não vale nada. Isso me lembra uma frase do Kafka. O Kafka tem uma frase que fala que precisamos de livros que nos afetem como desastres. E eu ficava assim, do tipo, gente, que isso, né? Mas é muito engraçado, porque depois que eu li a Metamorfose, nunca mais me recuperei. Nunca mais olho uma barata sem lembrar de Gregor Samsa. Então, eu acho que eu realmente fui afetada como por um desastre. Então, enfim, na hora aquilo me pareceu muito dramático, mas conforme a minha relação com certos livros vai passando ao longo dos anos, eu vou vendo que realmente, assim, você acha que você esquece, você acha que você se livrou, mas você carrega aquele livro com você nas coisas mais inesperadas, né? Pois é, cara, eu tenho isso com literatura, né? Pra mim, inclusive, assim, uma das coisas que por isso que eu tenho talvez uma certa questão com spoiler, assim, que eu não ligo pro spoiler. Porque, inclusive, essa é uma coisa que é importante. Existem grandes livros que as pessoas nunca terminam de ler, né? E nem é preciso, sabe? Tipo, o livro reverbera. Assim, se o livro reverbera, você pode lê-lo, assim... não é necessário que você conclua o livro, sabe? Não, e assim, eu acho que também tem uma questão que não é você saber o que acontece que vai afetar a tua experiência, porque, assim, existe um percurso, né? Sim. Existe um processo, existe a relação que você vai construindo com aquele livro ao longo da leitura. Assim, eu acho que essa cultura do spoiler tá muito ligada a pensar, sei lá, essa cultura do best-seller. Total. Né? Sim, cinema americano também, que né? ele é feito pra ter alguma coisa ali que te surpreende logo, né? Você, enfim... Se você souber qual é aquele turning point, aquilo estraga a tua experiência, porque você perde o susto, sabe? Isso é uma coisa que eu fico pensando assim, o quanto é empobrecida a experiência, né? Se a única coisa que vale é o turning point, né? A virada narrativa, sabe? Assim, cara, eu quando vou ler o Cosseri, ou autores como Melville, sabe? Ou Guimarães Rosa, quando eu vou lendo esses autores, muitas vezes eu até volto páginas, sabe? Assim, porque pra mim, leitura dos livros que reverberam pra mim, são leituras que eu não preciso acabar, né? São livros que eu fico indo e voltando, sabe? Sem ter a urgência de terminá-los como um compromisso. Então, eu fico voltando algumas passagens, por exemplo, A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que é um conto pra qual eu sempre volto, entendeu? Que... assim, eu não preciso do final daquilo, sabe? Tipo, eu já fui lá e, assim, a melhor parte não é chegar ao final, a melhor parte é o processo, é o próprio caminho, né?
Cara, é engraçado, por exemplo, eu tô lendo Ana Karenina desde 2012. Tipo, eu vou ler um pouquinho, paro, volto. Eu já recomecei esse livro do início várias vezes. Eu já falei, vou começar a ler Guerra e Paz, e falo, não, vou terminar Ana Karenina antes. E aí fico, tipo, volto uns capítulos pra lembrar de onde eu parei, avanço mais um pouco e paro, porque a vida acontece e eu não consigo sentar e me dedicar àquele tijolo de 800 páginas, mas assim, me dá um prazer, assim, é um novelão, sabe? Eu adoro. Isso é uma coisa que hoje em dia eu acho que as pessoas estão confundindo cada vez mais o entretenimento com o trabalho. Sabe? Porque assim, primeiro porque você tem essa experiência empobrecida, né, da leitura, mas também não só da leitura, mas também do consumo de filmes, né, de filmes então, séries, mas também você tem a coisa do compromisso com o fim, de maratonar, de terminar, sabe? Tipo, cara, eu levei, sem sacanagem, eu acho que eu levei uma década pra terminar, mais de uma década pra terminar Moby Dick. Foi mais de uma década. E foi um livro com o qual, assim, eu voltava, porque justamente eu não fui lê-lo, né, com a intenção, eu tenho que chegar até o fim pra falar, li Moby Dick, pronto, consta. Não, eu fui ler Moby Dick tal qual uma pessoa que viaja em alto mar. Porque justamente essa é a questão do Moby Dick, né? O filme replica a experiência de você estar em alto mar. Inclusive tem capítulo onde nada acontece. O cara fica falando de corda. Inclusive, você tem livros maravilhosos em que nada acontece, né? Isso também eu acho que é uma coisa que é importante falar, porque essa cultura do spoiler, ela às vezes deixa a gente muito viciado nessa coisa dos acontecimentos e, sei lá, assim, conto, que é uma forma literária que eu adoro e eu fiquei muito tempo sem ler. E voltei a ler recentemente porque nesse lance de traduzir, às vezes eu não tenho mais atenção. Eu tô cansada no fim do dia, mas eu quero ler ficção. Preciso ler ficção, tipo, o Brasil me obriga. E aí eu voltei a ler contistas. E cara, sei lá, tem os contos da Catherine Mansfield que eu amo, os contos da Virginia Woolf, em que rigorosamente nada acontece. É apenas uma mulher se dando conta da sua existência enquanto cuida da sua casa, sabe? Tem um conto da Alice Munro, que é uma coisa maravilhosa, que são duas amigas experimentando lingerie. Sabe? Uma coisa extremamente banal, mas dali se extrai, assim, uma percepção do outro, da fragilidade da vida, da passagem do tempo, que é justamente aquilo que a gente estava conversando outro dia sobre relações afetivas, de dar valor às pequenas coisas, sabe? Eu fico pensando muito isso, assim, a literatura ela treina o nosso olhar para uma generosidade com essas pequenas coisas que são muito significativas, sabe? E que passam batido. Pois é, inclusive porque eu, por exemplo, eu tenho uma questão com a forma. Eu confesso que eu tenho pouquíssima paciência, com exceção de alguns autores, né, para escrita ruim, né? Assim, não precisa nem ser ruim, pode ser chata, banal, sabe? Eu tenho pouquíssima paciência com uma escrita que não me faz pensar, que não me faz sentir algo, sabe? Pela beleza como as coisas são mobilizadas. Por exemplo, do Cosseri, cara, se tem uma coisa, a gente tava conversando um pouco isso antes de gravar o programa, né? Tipo, as edições nacionais da Conrad, dos livros dele, né? Que é o Mendigos e Altivos, As Cores da Infâmia e A Ambição do Deserto, né? Ambição no Deserto, são ótimas traduções porque elas capturam o espírito do francês menor dele, né? Quando eu digo francês menor, porque essa é uma outra coisa interessante do Cosseri, e não só do Cosseri, mas de outros autores, por exemplo, Melville tinha isso, o Guimarães Rosa, então, nem se fala, que é a constituição de uma linguagem menor, né? Uma linguagem não régia. O Guimarães Rosa fazia isso incorporando língua indígena, incorporando palavras iorubás, sabe? Criando neologismos que na escola a gente aprende como regionalismos. Não era regionalismo, ele estava constituindo uma linguagem menor, ele estava num experimento linguístico radical ali. O Melville tinha o Outlandish, né? Que era a linguagem náutica que ele usava nos livros dele, né? O Cosseri, ele usa uma mistura, uma mescla de uma linguagem das ruas, né? E ao mesmo tempo de uma linguagem extremamente erudita,
com palavras como populacho, poviléu, o que dá uma forma, dá uma beleza à escrita, que se a fotografia do filme de cinema, fotografia, montagem, sabe, tudo isso faz parte da experiência, a escrita também faz parte. Eu me sinto até constrangido de estar falando isso com uma poeta, né? Assim, era isso que eu ia falar. Se você não tem vergonha de falar isso pra uma poeta, ainda bem que você, assim, sua ficha caiu, você, tipo, nossa. Sempre soube. Eu tô falando isso pro ouvinte, porque eu sei que você é a pessoa que entende disso, é você, mas assim, eu digo sempre que eu escrevo, né, tipo, eu tive todo um cuidado com a minha tese de doutorado de escrever ela como um romance, né, de escrever ela numa linguagem que não fosse uma linguagem pedante, uma linguagem, assim, minha tese de doutorado é um diálogo com o leitor, e muito do diálogo do leitor que eu crio ali é inspirado em muito nesses experimentos linguísticos de pessoas como Cosseri, sabe? Cara, mas isso que você tá falando me lembrou um ensaio da Bell Hooks. Eu sempre lembro da Bell Hooks. O próximo livro dela que vai sair chama Anseios. E é um ensaio em que ela fala do pensamento dela como crítica cultural. E ela fala um pouco da experiência dela como escritora. E ela fala muito sobre a questão do intelectual que incorpora suas origens na produção. E eu acho isso muito maravilhoso, porque ela incorpora gírias, ela incorpora expressões do inglês vernacular do sul dos Estados Unidos. Isso entra nos ensaios. E ela fala justamente da experiência em que, às vezes, o editor tenta limpar o ensaio dela. E isso é uma coisa que, por exemplo, me preocupava muito quando eu estava traduzindo a Bell Hooks. Ou, por exemplo, quando eu traduzo um poema da Nick Giovanni ou um poema da Audre Lorde, porque elas estão sempre disputando essa tensão entre a maneira como, sei lá, as pessoas negras pobres falavam e elas estavam ali ouvindo o tempo todo. Elas cresceram ouvindo aquele sotaque, né, aquela cadência. E elas aprendem um registro erudito, elas transitam nesse mundo acadêmico, mas elas não querem abandonar aquela linguagem, elas querem trazer o valor daquela linguagem, aquela melodia, aquela cadência, para o que elas fazem. Então, por exemplo, o que a Hooks escreve, o que a Audre Lorde escreve, é muito marcado por moralidade, por uma conversa com o leitor, que vem dessa questão do tipo, eu cresci ouvindo a minha mãe me ensinar as coisas, então eu escrevo como se eu estivesse conversando com você, porque assim você vai aprender também. Cara, eu acho isso fundamental. Inclusive, isso foi uma das minhas questões na vida quando eu comecei, entrei na faculdade, enfim, e vi que, sei lá, por mais que eu tivesse me esforçado a vida inteira pra aprender esse outro lado, sabe? Tipo, tivesse um consumo, enfim, intensivo de literatura, tentar escrever bem, né? O que é escrever bem? Tipo, escrever na norma culta, essas coisas todas. Tipo, eu mesmo só fui conseguir desenvolver um estilo de escrita que eu aplico na academia. Na verdade, assim, meu estilo de escrita na academia, quando eu estou falando de etnologia, na verdade eu faço um misto de três, né? Tipo, é o discurso antropológico, é o meu discurso enquanto um carioca suburbano, que aí tem uma linguagem, um tipo de escrita que eu incorporo do Nelson Rodrigues, né? Que diga-se o que for, mas escrevia bem ali. Agora, e a escrita indígena, a oralidade indígena, né? Tipo, quando eu vou tentar, por exemplo, traduzir um mito indígena, eu tento restituir internamente do poema a poética que tá ali, né? Tipo, por que eles estão repetindo aquelas falas? Por que eu tô quebrando aqui a linha aqui, sabe? Isso é um desafio imenso, né? E por isso que, assim, a linguagem técnica destrói tudo isso, né? Outro dia eu me deparei com alguém que citou um verso muito maravilhoso falando que pelo corte você descobre se o poeta tá mais próximo do açougueiro ou do filósofo. Eu acho isso muito maravilhoso. Eu sou uma poeta que discorre sobre os mistérios do corte, sejam eles de cabelo, de poema. As pessoas têm que ler o livro para descobrir. Mas eu acho que é importante a gente falar dessas linguagens que incorporam elementos estranhos e que fogem do que se espera da literatura tradicional, porque geralmente elas carregam coisas muito importantes e maravilhosas, mas que são taxadas de exótico, né? A gente ainda tem uma recepção de literatura
que é bem careta e que, sei lá, às vezes pega do tipo, como se uma linguagem estranha, uma linguagem que tá ali propositalmente causando um estranhamento, fosse um problema. Como se toda a história tivesse que ser, enfim, linear e fácil de digerir. Às vezes algumas leituras são interessantes justamente porque não, porque elas estão ali te causando um estranhamento. Inclusive, essa coisa da coisa que, enfim, dessa outra linguagem possível, né, desse efeito que ela causa, porque, por exemplo, como eu disse, os livros do Cosseri, eles causam um efeito que só é possível por conta dessa linguagem estranha, né? Porque você tem que se deixar afetar por ela. O livro do Cosseri são livros que você lê e você gargalha. Você gargalha. Assim, pra mim, eu gargalhar genuinamente lendo algo, sabe? Pra mim é um valor. É um valor. E assim, e não é uma gargalhada do humor bobo, né? Assim, é uma gargalhada da alegria, sabe? Quando você tá tão cheio de algo bom dentro de você que você começa a gargalhar e fala, cara, eu tô feliz lendo isso. Isso aqui tá me deixando feliz. Cara, mas assim, esse livro que eu escolhi pra hoje, que é o Mestre e Margarida do Mikhail Bulgakov, que o pessoal vai me perdoar o russo, eu tive esse momento também. Tem uma cena maravilhosa de perseguição no centro de Moscou que, cara, eu parei e fechei o livro e dei uma gargalhada e eu tive aquela sensação assim, há quanto tempo eu não gargalho lendo um livro? Que coisa maravilhosa. Exatamente. Eu lembro que, assim, quando eu li 100 Anos de Solidão, eu tive crises de riso e de choro lendo 100 Anos de Solidão, sabe? Tipo, lendo e relendo, que é um dos poucos livros que eu reli. E aí esse que eu fui reler foi muito engraçado, porque assim, você sabe o que vai acontecer, e aí pegando esse gancho da cultura do spoiler, mas ainda assim, bicho, quando você vê aquela cena, a maneira como ela é construída, a maneira como o narrador se dirige a você, tipo, você transborda, vem o riso. É isso que é o ponto. Transborda é a palavra essencial. É assim, alguns autores, eu acho que a gente ter escolhido 2 autores que transbordam um sentimento de alegria, né? É fundamental pra isso. Assim, porque como um contraste com as notícias punks e o momento que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo nesse momento. Mas uma questão que pra mim, por exemplo, o Cosseri, como eu disse, os personagens dele é o populacho, né? E não é o populacho do tipo remediado, não. São os famintos, são os mendigos, são as prostitutas, sabe? Por exemplo, o livro Mendigos e Altivos, um dos personagens principais é um mendigo, sabe? E o outro é um traficante feio. Mas assim... E uma das coisas que é essencial pra ele é justamente restituir uma nobreza no populacho, né? Porque é uma coisa muito simples quando você vai, sei lá, falar da miséria, falar com evocar a pena, né? Assim, o lugar mais rápido, você vai evocar a pena. Em nenhum momento você se compadece dos personagens. Muito pelo contrário, sabe? Tipo, você os inveja. Porque a todo momento são pessoas que estão ali vivendo todas as tragédias possíveis e estão ali, sabe, esbanjando potência. Apesar de tudo, né? Pois é, nós estamos literalmente vivendo. Não é que nem Noite de Cabiria, né? Tipo, que é um filme que eu adoro, do Fellini. Porém, é um filme que tá sempre evocando um lugar da tragédia, né? De uma pessoa que tão somente pelo otimismo consegue superar a tragédia, enfim. Não, os personagens do Cosseri são pessoas que estão vivendo a tragédia. Eles não estão negando a tragédia de nenhuma forma. Muito pelo contrário, eles estão vivendo a tragédia. Por exemplo, o livro que eu vou te indicar, Stephanie, que é o Cores da Infâmia, que não é só o meu livro preferido do Cosseri, como um dos meus livros preferidos da vida, é um livro bem curtinho, que o personagem principal do livro é o Osama, que é um ladrão batedor de carteiras, que se veste como se fosse uma pessoa rica, né? Porque ele rouba carteira dos ricos. E num desses golpes dele, ele rouba uma pasta com documentos que prova que um político, né, egípcio, foi o grande responsável por um desabamento de um prédio onde morreram diversas pessoas. E aí todo o livro se passa com ele buscando o que fazer com esse material. E aí ele vai encontrar com o antigo mestre dele, né?
e que é um batedor de carteiras, que é um mendigo, e depois vai se encontrar com um jornalista que, de tanto denunciar o governo, foi morar, perdeu tudo que tinha e foi morar numa cripta, num cemitério que era a cripta da família, que foi a única coisa que não tiraram dele. Sabe? Nossa. O cara vive numa cripta com os livros dentro do cemitério. Cara, um jornalista dentro de uma cripta é uma imagem muito forte. Não, e aí tem uma hora em que o Osama encontra o mestre dele, né? E o mestre odeia o Osama. Odeia. E porque ele acha que o que o Osama faz é uma coisa abominável, né? E ele vai interpelar o mestre, pô, por que você me odeia? E ele falou assim, eu roubo dos ricos, eu roubo das pessoas e tal, por isso que eu uso essas roupas e tudo mais. Aí o cara olha pra ele e fala assim, é isso mesmo que eu te reprovo. Não há nada de mais imoral do que roubar sem riscos. É o risco que nos diferencia dos banqueiros e de seus émulos que praticam o roubo legalizado com a cobertura do governo. Não te inculquei a minha arte para te tornares um ladrão de cinema cuja única preocupação é não desagradar ao seu público. Cara, basicamente, assim, tipo, roubar do rico é moleza, o que você tá fazendo é fácil, né? Exato. Quero ver você bacar de mendigo que nem eu e roubar desse cara. Ai, meu Deus. Isso que é uma coisa que é muito interessante, né? Porque o tempo inteiro são os personagens divagando sobre isso. Cara, tem uma frase que é assim, um deles fala assim pra ele, o ladrão que era o mestre. Fica sabendo que a honra é uma noção abstrata, inventada como sempre pela casta dos dominadores, para que o mais pobre dos pobres possa orgulhar-se de possuí-la. Nossa. Tipo... É, porque assim, o que mais tem é gente com dinheiro que não tá nem preocupado em ter honra, né? É, exato. Tipo, quem se preocupa com isso é pobre, né? Porque tem uma coisa, como eu disse, o livro gira em torno dessa pasta que o Osama pega do político, né? E, enfim, o que ele vai fazer com aquilo? Porque uma das coisas que a gente, dentro do nosso bom senso, faria, o que seria isso? Denunciar. Vai procurar o jornalista, agora ele vai denunciar. O livro é todo construído pra fazer uma inversão dos papéis, né? Tipo assim, uma inversão do que é ser pobre. Ser pobre é viver sequestrado, né? Em larga escala. A miséria é um estado de sequestro. Então, como é que você pode se vingar efetivamente do outro, né? Como é que você pode se vingar efetivamente dos políticos? Porque se denúncia adiantasse alguma coisa, já dizia Stan Getz, o capitalismo já tinha sido destruído. Nossa, né? A República faz tempo, né? Já tem Exato. E aí inclusive tem uma hora que ele vai procurar o jornalista, né? E com a pasta, com a documentação, e chega assim, olha o que eu tenho aqui. A gente pode destruir tudo com isso. Aí o jornalista vira pra ele e fala assim, a verdade não tem nenhum futuro, ao passo que a mentira é portadora de grandes esperanças. Tipo... Nossa senhora. Isso aí é quase, tipo, prevendo as fake news, né? Exato, né, cara? Exato, assim. A gente, como pessoas à esquerda, com bom senso demais, né? Tipo, vamos procurar o jornalista, vamos botar isso no ar, vamos denunciar essas pessoas, vamos prender esse político. Mas o que vai acontecer com isso? Né? Tipo, qual vai ser o efeito real disso? Cara, e assim, a gente parar pra pensar que certas estruturas de poder são criadas justamente para que nada aconteça, né? Assim, são preservadas, são mantidas do jeito como são, ninguém mexe, ninguém muda, mesmo tendo capacidade pra isso, porque, enfim, é um jogo de cartas marcadas, né? Exato, né? Tipo, é a mesma coisa, por exemplo, a gente vê isso todo dia no combate à corrupção. Né, onde os corruptos são exibidos, presos, e não mudou nada, e não vai mudar nada, sabe, tipo, e vai continuar a mesma coisa. Então, assim, assim, por um lado tem uma máquina punitivista que, né, nos reconforta, e por um outro, uma crença do bom senso na ideia de que isso faz alguma diferença. E eu não tô sendo cínico, não, é pra gente ter uma ciência e impedir que essas armadilhas aconteçam, né? Que esse sequestro da nossa libido aconteça por conta disso. Não, agora pronto, tá tudo resolvido. Não tá tudo resolvido, bicho. É só lembrar que tem um autor brasileiro que eu amo, e que tem muito a ver com essa pira, e eu vou ler o Cocerri só pra dizer pra vocês se parece ou não, que é o João Antônio.
João Antônio, ele era, assim, o pessoal gosta de fazer umas comparações, assim, que o que o Guimarães Rosa fez, fixando as linguagens do sertão, né, a sonoridade, enfim, as questões, né, da vida, né, dos jagunços lá do Grande Sertão, enfim, na obra dele, o João Antônio faz com as figuras de botequim, né? Ele morou aqui em Iaúma durante muito tempo e ele é um contista de mão cheia e ele tem uns livros maravilhosos sobre malandros, leões de chácara, prostitutas, jogadores de sinuca. Inclusive ele tem um livro só de histórias que são personagens que se repetem, que são jogadores de sinuca, que se chama Malagueta, Perus e Bacanaço. E teve uma galera lá de São Paulo que, no aniversário desse livro, fez um disco em homenagem ao João Antônio, só desse livro. Assim, tem uns contos muito maravilhosos sobre, tipo, leão de chácara que se apaixona pela prostituta da boate, sabe? Assim, maravilhoso. Então, assim, qualquer hora dessa eu quero ver se eu indico o João Antônio como se deve aqui, mas já vou ler nessa chave, assim, porque pelo que você tá falando, o Cosseri bate com esse autor que eu gosto. Cara, então, eu escolhi um dos meus romances preferidos. Eu peguei esse livro e eu fui lembrada de quanto eu amo ele, assim, muito mais, assim, é muito bom quando você reencontra um livro e você relê e ele cresce na tua leitura, né? Você tá mais velho, mais cascudo, o mundo tá acabando e você vira e fala, gente, esse livro consegue ser mais maravilhoso que quando eu li ele pela primeira vez. Muito obrigada. Que é Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, que é um livro que eu peguei para ler porque ele tem uma história muito curiosa. Esse livro é de um autor russo que passou 10 anos escrevendo e reescrevendo esse romance entre os anos 30 e os anos 40, no auge da Rússia stalinista. E esse livro foi publicado pela primeira vez, censurado, nos anos 60, na Rússia. E ele foi publicado pela primeira vez na íntegra em 1973. O Bulgakov morreu 1 ano depois de terminar esse livro. E é muito louco, porque assim, ele trabalhava em Moscou como dramaturgo. E ele escrevia peças oficiais, né, dentro daquela lógica do elogio do sistema comunista, e ele vivia sob vigilância. Na verdade, o Stalin mantinha ele ali na rédea curta, enquanto ele secretamente escrevia um romance em que um dia você tem um editor e um poeta num parque conversando, e o diabo aparece. Não é o diabo no meio do Redemoinho Orlando Calheiros, é o diabo no meio de um parque em Moscou. E o diabo chega lá e começa a bater um papo com esse editor e esse poeta que estão discutindo sobre um poema sobre a vida de Jesus. E aí o diabo chega lá pra eles e fala, muito interessante, tô ouvindo aí vocês conversando esse papo sobre a vida de Jesus. Mas e aí? Aí o editor fala, cara, esse poema tem um problema sério, porque ele trata Jesus como uma figura muito humana. As pessoas lendo esse poema, elas vão achar que Jesus existiu. E aí o diabo vira e fala, mas Jesus existiu, eu conheci ele, eu tava lá. E aí, assim, não é possível. E aí ele vira e fala assim, ué, mas vocês não acreditam em Jesus? E aí os comunistas, claro que não, nós somos ateus. Ele vira, nossa, eu acho muito interessante esse negócio de serem ateus. O ser humano não consegue nem saber se tá vivo amanhã. Não consegue planejar sua vida por, tipo, um período ridículo, tipo 1000 anos. Mas acha que resolve alguma coisa se é providência divina. E aí, ficou olhando assim, tipo, esse sujeito só pode ser um estrangeiro. Ele não é russo, ele não pode, ele fala russo muito bem,
O diabo é um exímio poliglota. Mas assim, e aí ele vira e fala, não, inclusive eu vou contar pra vocês como é a história de Jesus. E aí, tipo, corta desse diálogo para uma cena de Pôncio Pilatos em Jerusalém, no dia em que decidem que vão executar Jesus lá no Gólgota. E Pilatos, assim, é uma narrativa completamente diferente, porque, assim, de repente o diabo tá te contando uma história do ponto de vista de Pôncio Pilatos, que tinha uma enxaqueca terrível e vai lá interrogar Jesus. Olha pra Jesus e descobre que Jesus é uma pessoa extremamente agradável, razoável, entendeu? Que o único problema de Jesus foi que Jesus disse uma coisa que agora você vai ficar até emocionado, entendeu? Porque é maravilhoso o que ele fala, que é: qualquer poder é uma violência contra as pessoas, e chegará o tempo que não haverá mais o poder nem dos Césares, nem qualquer outro poder. O homem passará para o reino da verdade e da justiça, onde não haverá necessidade de poder algum. Esse Jesus eu compro, hein? Esse Jesus eu compro. E aí, por causa dessa fala muito subversiva, Jesus foi preso, né? Porque extremamente contra o Império Romano, temos que dar um jeito de matar esse cara. E aí Pilatos vira e fala, não, gente, vai matar esse cara, tipo, o outro lá é ladrão, o outro lá é assassino, tem que perdoar alguém na Páscoa, perdoa esse homem, manda ele pra um degredo, manda ele lá pros lados do Mediterrâneo, ele é um doido, ninguém vai prestar atenção no que ele fala, só expulsar ele do Império. Aí Caifás vira, não, vamos matar esse daí, é esse aí que vai morrer. Enfim, Pilatos fica furioso. E no meio dessa discussão com Caifás, que ele tá lá com muita dor de cabeça, tipo, irritado, calor. Pilatos odeia Jerusalém. Jerusalém tá lotada por causa da Páscoa. Ele vê aquele povo todo, fica estressado, fica nervoso. Ele tem um lampejo, assim, que ele se liga, assim, a imortalidade deve ser uma coisa horrível. Ele tem um vislumbre de que alguma coisa vai acontecer ali, ele vai alcançar alguma espécie de imortalidade que ele não sabe o que é, mas ele fica apavorado com a possibilidade disso acontecer. Então, assim, temos essa história muito louca em que o livro vai se alternando entre o diabo nos contando a história de Pilatos e o diabo tocando zaralho em Moscou. Porque, assim, ele chega, conta essa história pro editor e poeta. E assim, o editor sai de lá e é atropelado por um bonde. O poeta vê essa cena e enlouquece. E aí ele se dá conta de que o diabo, que na verdade se apresenta como Voland, um consultor de artes das trevas, ele... Cara, eu tô te falando, é muito maravilhoso. Eu queria ter um cartão desse, cara. Orlando Calheiros, consultor de arte das trevas. Cara, assim... Voland, consultor de arte das trevas, ele começa a pôr em andamento um plano. Só que o que acontece? O cara já é poeta. Viu o amigo dele ser atropelado e decapitado por um bonde. O cara tá em choque. E ele começa a perseguir o diabo. Ele entende, ele finalmente entende. Assim, esse cara sabe disso, disse que o cara ia morrer, o cara morreu. Só que assim... Na tentativa de racionalizar que ele esteve com o diabo fez uma previsão. A previsão se cumpriu, o cara, ele se aliena totalmente da lógica, porque ele é um homem racional, comunista, ateu. Ele não acredita no fantástico, até que o fantástico se dá diante dele. E aí, o diabo começa a fugir lá do parque onde eles estão, e aí, de repente, surgem os capangas do diabo. E os capangas do diabo são um homem com um pincenê, que é aquele óculos que pinça no nariz que não tem haste. E é um pincenê que tem uma lente rachada e o outro olho sem lente. Você tem um capanga que tem um canino gigante. E você tem um gato preto gigante do tamanho de um porco que fala. Pô, esse é mais assustador. E esse gato
É muito maravilhoso, porque como ele fala, ele só abre a boca pra falar besteira. Então, assim, a gente tá falando de surrealismo russo crítico ao comunismo, Orlando Calheiros. Cara, só por uma coisa que tu falou, porque tem uma coisa de anarco-cristão aí, né? Um Jesus anarquista, né? E existe uma tradição de russos, né? Do anarquismo cristão do Tolstói, né? Tipo, e teve o... Nossa, qual é o nome do sujeito? É o... Berdyaev, que era um filósofo russo, que era classificado como um cristão existencialista, mas estava na linha do anarquismo cristão. Ele foi expulso da Rússia, né? Justamente pelo regime bolchevista, por falar de coisas como essa de Jesus, sabe? Cara, eu acho, assim, muito maravilhoso, porque esse livro, a primeira coisa que acontece os primeiros capítulos são o Bulgakov criticando toda a inteligência russa, assim, os autores, os poetas, os dramaturgos, que criam uma classe que se isola do proletariado e fica ali tentando usar a máquina de propaganda comunista como uma maneira de manter os próprios privilégios. Então, todos os escritores, poetas, são pessoas odiosas e ridículas. Assim, o editor, que morre logo no início... Gente, e isso não é um spoiler, porque assim, o primeiro capítulo é o que começa a desencadear a ação, né? Ele é diretor de um grupo, né, de escritores, oficial russa, que tem, sei lá, 3 mil pessoas cadastradas com uma carteirinha que dá pra elas o direito de comer barato num restaurante caríssimo onde se serve, tipo, o melhor peixe fresco vindo do litoral russo. Sempre tem uma vodka super gelada. Aí sim. Entendeu? E as pessoas podem comer lá só porque elas têm a carteirinha. Então você tem aquelas construções de status, sabe? E aquela coisa das pequenas disputas de poder, assim, tipo, os escritores todos se odeiam, mas vão lá, jantam e riem um pra cara do outro, enfim. E aí é muito maravilhoso, porque o Voland começa a trazer o caos no meio dessa gente. E é muito maravilhoso porque tem esse primeiro efeito de que ninguém acredita no diabo, e é justamente por ninguém acreditar no diabo que ele apronta. Uma das melhores cenas é quando ele consegue convencer o diretor do teatro de variedades a fazer uma apresentação. E ele faz uma apresentação como se ele fosse um mágico, assim, um prestidigitador. E ele faz chover dinheiro dentro do teatro. E aí os comunistas ficam doidos, porque, enfim, né, está chovendo dinheiro. E as pessoas brigam, e se batem, e se rasgam. E não sei o que. E no dia seguinte elas acordam. E é papel. O diabo é ardiloso. Não tem valor. O sete pele é ardiloso. O sinteco gelado é ardiloso. Ele perde as mentiras. Cara, é assim, é sensacional. É muito sensacional. E aí, só uma coisa que tu falou, porque tu falou disso. É interessante. O ouvinte pode não saber, mas a gente não necessariamente combinou, né, sobre o que a gente ia fazer. Eu falei meio que ia falar do Conserri, mas eu quase fiz sobre Melville. E é interessante o que você está falando, porque isso me lembrou aquela fala do Conserri sobre as coisas que desgraçadamente dão alegria aos imbecis, né? Tipo, você tá descrevendo exatamente sobre como o diabo tá jogando com essas coisas que desgraçadamente dão alegria aos imbecis, né, cara? Sim, sim. Cara, esse diabo, ele é uma conversa do Bulgakov com o Goethe. Mas, assim, eu devo confessar que não li o Fausto, mas eu amo muito esse livro. E ele tem cenas muito engraçadas. Quando a gente estava falando sobre alegria, enfim. Primeiro, eu trouxe esse livro pra você por causa daquela história dos gatos anarquistas. Tá? Assim, eu amo esse livro. E aí, depois que a gente falou sobre os gatos anarquistas, eu falei, não, eu tenho que falar do Behemoth, porque, assim, ele é o gato irreverente e subversivo. E, enfim, ele tira onda com vários personagens, ele é maravilhoso. E tem uma das cenas que é mais maravilhosas, logo quando o gato aparece, é que ele tenta pegar o bonde e ele vai pagar 10 copeques pra mulher do bonde, e a mulher surta, do tipo, não pode animais no bonde.
E aí o narrador para e faz uma intervenção do tipo... Ninguém parou pra notar que o esquisito era que o gato queria pagar o bonde. Ficou todo mundo assim, do tipo... Não pode, tem que descer. Tipo, mas assim... O choque não é esse. O gato queria pagar. Então o que o gato fez? Guardou o Copec e, tipo, trepou na barra atrás do bonde e pegou o bonde do mesmo jeito. Sabe? O nome dele é Behemoth. Sim, ele tem o nome de demônio. Pois é, né? Que era tipo um Behemoth. hipopótamo, uma coisa assim, né, cara? Cara, não lembro. Eu não sou tão versada assim nas artes das trevas pra saber. Eu só sei disso por conta das bandas de black metal que eu escutava na minha adolescência, né, cara? Tinha uma banda chamada Behemoth. Ah, sim! Eu fui procurar, inclusive, porque existem várias ilustrações que eu vou separar pra gente postar lá nas nossas redes sociais, porque existe uma subcultura de fãs de Mestre Margarida. Esse livro, ele foi considerado um dos romances russos mais importantes do século XX, justamente por causa dessa coisa da figura do diabo e expondo e ridicularizando tudo que deu errado na burocracia comunista, no cerceamento das liberdades, enfim. E tem essa coisa do riso, né? Tem essa coisa de expor o ridículo das situações, expor o ridículo dos intelectuais, a covardia. Você imagina, o cara trabalhava oficialmente pro governo durante 10 anos, escrevendo esse livro escondido. E fala que, assim, ele tinha problemas de saúde, ele pediu pra sair da Rússia pra poder tratar da saúde dele, e esse pedido foi constantemente negado, assim, e ele entendia que era uma espécie de tortura psicológica que faziam com ele, porque sabiam que ele não concordava com tudo, que ele tentava contrabandear umas críticas nas peças de teatro dele. Os primeiros contos dele, na verdade, eram ficções científicas e distopias, que ele publicou mais ou menos nos anos 20. E aí depois ele passou a ser um escritor oficial. Mas assim, ele vivia num estado de tensão que foi deteriorando a saúde dele. Tanto que assim, ele tem uma biografia dele que mostra trechos de cartas, diários, que ele, num determinado momento, ele fala que o maior medo dele era morrer sem terminar esse livro. E essa insurgência, né, cara, do sujeito escrever um romance que ele achava que ele não ia viver pra ver publicado, mas ainda assim ele ficou 10 anos trabalhando nele. Isso é uma obra impressionante, né, porque rompe completamente com a lógica da produção, né, o sujeito, ele escreve pela pulsão, ele escreve por ter que escrever, né, ele não escreve porque é um emprego, ele não escreve porque é algo que vai ganhar dinheiro fazendo. Pelo contrário, ele tá se ferrando por fazer aquilo, né, cara? Ele tá abdicando de um conforto porque, sabe, seria como você mostrou aí, ele bem ironiza essas pessoas que se conformam ao regime, à burocracia do regime, né? Se conformam a essas coisas essas coisas que desgraçadamente dão alegria aos imbecis, né, cara? Não, e são pessoas que, tipo, estão abandonando totalmente sua capacidade crítica ou subversiva da arte para se conformar com medos e de privilégios e a ideia de que elas são diferentes, né? Elas estão ali, eles se consideram melhores do que os proletários. Enfim... Esse livro é muito maravilhoso, como ele vai, assim, nessas camadas. E às vezes é uma ironia muito fina, muito sofisticada. E às vezes é uma piada muito boba no meio, alguma cena muito ridícula, tipo o gato tentando pegar o bonde. Então você vai assim, você não sabe o que esperar, porque, assim, depois que o diabo começa a zanzar pela cidade, tudo é possível. E a maneira como ele engana as pessoas é muito maravilhoso. Assim, as mentiras que ele conta, como as pessoas caem, como ele convence as pessoas, assim, porque ele simplesmente tem muita convicção do que ele tá falando, embora o que ele fala não faça o menor sentido. Mas o segredo da vida é esse. Assim, você volta e você fala...
cara, o que aconteceu aqui? E você lê e você fala, não, realmente, tipo, não faz sentido. Isso aqui é o diabo dando um migué no intelectual. Tem uma cena que eu acho muito maravilhosa, que é esse poeta que vê o amigo dele ser atropelado pelo bonde. Ele é dado como louco, né? No momento em que ele fala que tem um consultor das trevas solto pela cidade espalhando a morte e o caos, as pessoas começam a achar que ele tá doido e ele vai parar no hospício. E aí é um poeta que se achava amigo dele que leva ele pro hospício. Quando ele nota que o cara tá lá não pra ajudar ele, mas pra internar ele fica possesso, ele fica furioso, ele tenta se jogar pela janela blindada e a janela, tipo, ele não consegue cair pela janela, enfim. E aí ele vira pro cara e ele fala, a sua poesia é medíocre. A sua poesia não tem verdade nenhuma. Todo mundo sabe disso. Nem você acredita no que você escreve. E aí aquele sujeito sai de lá e fica remoendo aquilo com uma mágoa, assim, porque ele sabe que é verdade. Nossa. E aí você tem toda uma cena do cara depois, assim, arrasado, pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Tipo, eu tenho 32 anos e sou poeta e eu realmente não acredito no que eu escrevo. Eu continuo escrevendo? Eu paro de escrever? Mas se eu parar de escrever, eu vou fazer o quê? Porque o cara se sustenta, né? Sendo o poeta do regime comunista. E assim, então tem umas coisas assim que ao mesmo tempo são hilárias e ridículas. Você tem uns momentos primorosos, assim, a partir de um diálogo no hospício. É muito maravilhoso. E o hospício é fundamental porque o diabo vai contando a história de Pilatos, né? E aí, quando chega na segunda parte do livro, bem na metade mesmo, ele tem 440 páginas e as duas partes são bem mais ou menos o meio do romance, a gente descobre que, na verdade, o diabo estava lá e viu o que aconteceu na execução de Jesus, mas existe um sujeito, que é o mestre do título, que escreve a história de Pilatos como ela aconteceu. E aí é da ordem do maravilhoso, tipo, ele teve uma inspiração e escreveu essa história. Só que ele sabia que ele estava escrevendo uma história totalmente subversiva, falando de um Jesus que era um andarilho, e é muito maravilhoso, tem uma cena em que Jesus está conversando com Pilatos e ele fala, mas você anda dizendo por aí, Yeshua, que você fez milagres, que você curou pessoas. Ele, não, eu só ando por aí falando para as pessoas perdoarem e amarem. Quem inventa essas coisas todas é aquele cara que anda atrás de mim. Quem? Mateus Levi, o cobrador de impostos. Aí Pilatos me fala assim, você quer que eu acredite em você, que um cobrador de impostos abandonou o amor pelo dinheiro para seguir um filósofo andarilho? Aí Yeshua vira pra ele e fala, mas é o que aconteceu. Eu já falei pra ele parar de escrever o que eu falo. Se eu quisesse escrever, eu teria escrito. Meu negócio não é escrever, meu negócio é conversar com as pessoas. Cara, é sensacional, assim. Esse Jesus é incrível. Essa figura do Pilatos, assim, atormentado por perceber todas as atrocidades que ele cometeu ao longo da vida dele. E perceber que ele vai entrar pra história como um personagem odioso, sabe? É muito incrível. E aí você descobre que o mestre, na verdade, ele é meio que um paralelo com o Bulgakov. Ele é um cara que escreve uma história que precisa ser escrita, porque ele restitui a humanidade do Pilatos e ele dá uma versão de Jesus totalmente diferente dos evangelhos, mas que é um Jesus extremamente humano, né? Mas ele sabe que no momento em que essa história cair no mundo, aquilo vai criar problemas pra ele e que vai destruir a vida dele. E aí ele queima o manuscrito e vai parar no hospício. Só que o mestre, ele é apaixonado por uma mulher, que é a Margarida. E a Margarida, ela é casada com um sujeito lá, tem uma vida burguesa extremamente pomposa, não sei o quê. Mas ela se apaixona por esse homem, porque ele é um artista e tal. Tudo que eles queriam, ela queria largar o marido e ir lá viver com ele. Ele é trancafiado num hospício. E cria-se essa coisa do amor impossível. Só que chega num determinado momento em que o diabo propõe uma aliança para Margarida.
Ele vira pra ela e fala, ó, se você resolver me ajudar a montar um baile infernal que vai, tipo, trazer os mortos de volta, se transformar numa bruxa, tocar o zaralho em Moscou junto comigo, eu vou te conceder um desejo. E aí ela vira e pensa, né, pô, vou recuperar meu amor, né? Vou ficar junto com o mestre. Só que aí as coisas vão, enfim, nunca é tão simples assim. E aí também não vou entrar por várias histórias, mas é muito maravilhoso, assim, como a primeira parte do livro vai falando da arte como resistência e da questão do absurdo, mas a segunda parte do livro você tem uma história de amor extremamente bonita em que você tem a possibilidade do amor como uma resistência de todos esses embrutecimentos, assim, o sistema, o hospício, a vida burguesa. Enfim, esse livro é muito maravilhoso, Orlando, e é por isso que eu trouxe pra você. Uma coisa que me interessou porque uma coisa simples que esse sujeito, o caminho simples, né, aquilo que ele falou, o denuncismo, né, o denuncismo é um caminho sempre muito simples. O autor do livro poderia muito bem ter escrito uma obra denuncista, ponto, né? Pelo contrário, ele restituiu por meio da obra uma série de afetos positivos, né? Ele se reconecta com o leitor uma alegria de viver, né? Mesmo diante desse cenário de, nossa, esqueci aquela coisa que eu acabei de falar, das coisas desgraçadas que dão felicidade aos imbecis, né? Tipo, conseguir restituir esse tipo de potência de alegria é em si mesmo um ato de insurreição, né? Sabe, tipo... Sim, totalmente. E é muito engraçado porque são várias pequenas insurreições que perpassam esse livro. E é muito curioso, assim, essa preocupação dele com o riso. Sabe? Assim, essas passagens que são deliberadamente engraçadas ou são bobas. Sabe? É muito engraçado. Você pega, assim, umas coisas e você fala, cara, eu não acredito nisso. Tem, tipo, uma cena que o cara entra na sala do apartamento e tá o gato bebendo vodka, tentando catar cogumelos com as unhas, assim, numa compota, e o cara vira e fala, o que você tá fazendo aqui? O gato olha pra ele e fala, esperando demônio. Tranquilo? Ele, pô... Vacilão, sempre se atrasa. Demônio é foda. Tô esperando meu chefe, sabe? O que eu posso fazer? Imagina, por que não? Né? Por que não? Assim, então, assim... Eu juro que se eu chego num lugar, eu pergunto isso pro gato, o gato responde, eu respondo, por que não, né? Assim, eu sento do lado dele, assim, eu vou ver o que vai acontecer, eu preciso dessa experiência. Já diminui a sua possibilidade de parar no hospício. Assim. Minha vida com isso é... Cada dia é uma vitória. Cada dia de cada vez. Esse livro é muito maravilhoso. E assim, a gente pensar que foi um livro escrito por um sujeito que, assim, se desencantou com um momento histórico, assim, que ele identificava que tinham coisas que aconteceram que eram importantes, mas que, enfim, desandou, deu ruim, sabe? Mas isso não... Ele não tem uma mensagem de desencantamento, de decepção. Não, ele usa o riso como uma estratégia de resistência. Também por isso que eu trouxe esse livro para Bem-vinda, porque, enfim, a alegria é uma questão nesse podcast. Exatamente, né? Não, exatamente. Assim, porque tem uma coisa que... de fato, eu acho que isso é uma questão um problema que falta hoje, né? Tipo, as pessoas... perdem de vista o poder subversivo da alegria, né, do riso, do prazer, né, tipo, porque tem o gozo fascista, né, que é uma coisa, mas tem o gozo, né, que liberta, né, tipo, o gozo que te faz crescer, né? Não deixa a sua subjetividade ser sequestrada pela timeline. Exato, né, cara, assim, o quanto, assim, uma coisa que o quanto a gente poderia estar produzindo uma forma de resistência mais, digamos, mais potente se a gente tivesse, sei lá, talvez se focando menos nessa, digamos, nos afetos negativos, né? Nessas paixões tristes, se deixando sequestrar por elas, né, cara? Porque a gente sabe o que floresce nesses meios. Tipo,
Bom, eu não me deixo sequestrar mesmo. O máximo que eu faço é silenciar o celular e fazer outra coisa. Assim, não que não me afete, entendeu? Mas eu sempre procuro não me engajar, porque eu acho que é uma estratégia de preservação da sanidade. Mas eu acho que é legal também quando a gente traz literatura aqui pra cá, enfim, e começa a mostrar que coisas aparentemente desconexas podem servir também como um respiro, né? Como um alento. Sim. Assim, é porque eu acho que isso tem uma relação, sabe com o quê? Quando você vai ler a crítica à ideia de revolução, né? Por que a insurreição pela, digamos, a vertente do anarquismo que me inspira, vai fazer esse elogio à insurreição e vai descartar a ideia de revolução. Porque a própria ideia de revolução traz consigo uma ideia de produtividade, né? Uma ideia de trabalho, uma ideia de fim, uma teleologia, né? Vamos falar citando nomes, mas enfim, traz consigo todo um rumo, um progresso, né? Que talvez não seja o ideal para os outros, né? Tipo, assim, se você for ver, por exemplo, os povos indígenas, sabe? Se você for ver, por exemplo, as resistências macumbeiras, sabe? O que está se instaurando ali não é uma revolução, não são coisas do tipo, vamos tomar o Estado, vamos fazer isso, cada um tem seu papel agora, vamos trabalhar para isso acontecer. Não, o que está se instaurando ali são pequenas insurreições, são pequenos acontecimentos que fogem digamos, desse mundo empobrecido que o tempo todo tenta nos capturar, né? Tipo, com essa realidade cada vez mais empobrecida. Por exemplo, o que é mais insurgente do que um herê? Sabe? Do que uma gira de herê? Mas não é? Qual é a potência dos Exus? Sabe? Enfim, cara, que se você for, por exemplo, numa aldeia indígena, uma coisa que eu sempre fico, quando eu falei desse pastiche, né, da sobrecodificação do outro, uma das coisas que sempre me incomoda é essa ideia dos indígenas serem vendidos como estoicos, né, como pessoas muito sérias e sei lá o quê. Inclusive tem um humorista norte-americano que é indígena, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim, eu acho sempre engraçado que eu vejo os brancos representando a gente, meu povo, como pessoas sérias, aquele índio Apache, aquela coisa assim, né? Ele falou, eu também tenho que dizer que eu também não acho vocês pessoas muito engraçadas, sabe? Tipo, assim, porque uma coisa, tem esse documentário, Real Indian. Isso, que uma das coisas que ele fala exatamente é sobre isso, que o humor é uma característica essencial dos povos indígenas. Sabe? E eu digo isso, por exemplo, quando eu botei, por exemplo, a introdução da minha tese de doutorado, tá, diz assim, eu digo uma coisa que eu falo, o meu agradecimento ao Zé Kewara foi assim, entre eles não teve um só dia que não dei uma gargalhada verdadeira, e eles sabem o que isso significa. Que é verdade, sabe? Não estar rindo é um sinal negativo, sabe? Que alguma coisa está estando errado. E eu acho engraçado porque, por exemplo, eu acho que o humor é uma coisa essencial, mas, por exemplo, eu gosto de colocar coisas no poema que provocam riso. Mesmo que às vezes não é necessariamente um riso de alegria, mas é um riso nervoso. Porque eu acho que, assim, é uma descarga, né? Quando você tá falando de literatura, você tá falando de mexer com uma série de coisas ali. Você tá mexendo com linguagem, com afeto, com memória, com leitura de mundo. E a poesia, ela tem uma questão de síntese, né? Mesmo eu que escrevi um poema longo, que é uma coisa de fôlego, mas você tá lidando ali com uma série de coisas. Então, assim, o riso, às vezes, é um escape, né? É um respiro que você tá dando pro outro ali. Pois é. Faz parte do jogo. Pois é. Inclusive, tem uma coisa que... Tem um texto do Pierre Clastres, que se chama Do que riem os índios, no qual ele vai mostrar, por exemplo, que os índios riem daquilo que tem medo, né? Que é essa coisa de... É uma forma de justamente de você, por exemplo, diante... Que quando você vê... Aquilo que, por exemplo, você falando do diabo, então, os Aykewara, que são um povo que se cristianizou a meados de 2010, 2011, quando eu estava lá, inclusive, uma das coisas que não se podia falar na aldeia era sobre o diabo. Não se falava o nome dele. Sempre tal qual Guimarães Rosa, mas tal qual como o cristianismo popular, não se pode dar o nome ao diabo, porque quando se dá o nome, se dá a forma, né? Você só pode falar do diabo durante os cultos evangélicos. Aí você pode falar o diabo, Tauanaua, enfim. E nesse momento em que se falava sobre ele, se falava
ridicularizando o tempo inteiro, né? Se dando risada das desventuras que ele teve quando ele tentou ir pro céu e caiu, sabe? Perdeu as peles e sei lá o que. E eles falam isso gargalhando. Então, assim, por que fazia isso? É, de fato, uma maneira de lidar com aquilo que os oprime, né? De aquilo que os ameaçava o tempo inteiro. Falou, vamos criar um lugar onde a gente vai botar essa pessoa aqui, esse ser aqui, esse objeto, esse conceito, e vamos transformá-lo em algo ridículo, né? Porque é assim que a gente resiste a ele. Então, vou ler pra você a descrição do Roland, nosso consultor de magia. Eu preciso desse termo, eu preciso desse termo. Vamos lá. Posteriormente, quando falando francamente já era tarde demais, diferentes instituições apresentaram seus informes com a descrição dessa pessoa. A comparação dos informes não pôde deixar de causar admiração. O primeiro dizia que ela era de estatura baixa, dentes de ouro e que mancava da perna direita. O segundo, que tinha um tamanho enorme, as coroas dos dentes de platina e que mancava da perna esquerda. O terceiro informava laconicamente que essa pessoa não possuía quaisquer sinais especiais. Deve-se reconhecer que nenhum desses informes valia alguma coisa. Ou seja, a pessoa descrita não mancava de nenhuma das pernas, sua estatura não era alta nem enorme, mas simplesmente alta. Em relação aos dentes, o lado esquerdo as coroas eram de platina, do lado direito de ouro. Trajava um terno caro, cinza, e sapatos estrangeiros da mesma cor que o terno. Usava uma boina cinza colocada à banda de uma das orelhas e embaixo do braço trazia uma bengala com um castão preto em formato de cabeça de poodle. Aparentava uns 40 anos. A boca era meio torta, bem escanhoado, moreno. O olho direito era preto, o esquerdo sabe-se lá por que verde. As sobrancelhas negras, uma mais alta do que a outra. Numa palavra, era estrangeiro. Muito bom, cara. Eu fiquei maravilhado com a cabeça de poodle. Não, isso eu acho um detalhe muito maravilhoso, especialmente porque eu amo poodles, porque são cachorros extremamente inteligentes. E diabólicos, né? Cara. E, cara, mas aí quando o poodle é seu, ou ele é seu amigo, você releva, tá? E aí eu acho muito sensacional que volta e meia tem essa coisa de falar que ele é um estrangeiro. As pessoas, assim, não sabem que ele é o diabo e ficam... Aquele consultor estrangeiro, aquele estrangeiro esquisito, que também vai marcando essa coisa do outro, da xenofobia, né? Da desconfiança do russo com o estrangeiro. Mas também tem uma coisa muito maravilhosa que é, assim... Como as pessoas não acreditam no diabo, volta e meia tem alguma piadinha que é assim, e fulano, que vá pro diabo, tá com o diabo que eu carregue, e não sei, e tipo, às vezes as pessoas falam isso pro diabo, na cara do diabo, falam isso para o diabo, sabe? É muito maravilhoso, cara, esse livro, assim, por mais esquisito que possa parecer, um romance surrealista russo sobre o diabo chegando em Moscou e a saga de Pôncio Pilatos e uma história de amor entre o escritor e uma feiticeira que faz um acordo com o diabo. É um livro incrível que eu recomendo demais. Então, Stephanie, parece que a gente não vai ter que indicar nada não, que a gente já indicou muita coisa, né? Já indicamos 2 livros, um episódio longo. Eu gostei do resultado, o que tu achou? Cara, eu vou ter que ler esse Cocerri aí, né? Nem que seja pra reclamar com você, de tipo, porra, li esse negócio aqui. Nem achei isso tudo. Não, esse livro é bom, e eu vou procurar ler também esse livro aí, assim que eu tiver um pouquinho de tempo, mas eu acho que vale a tentativa de a gente ler e compartilhar experiências. E se o pessoal gostar desse formato de episódio, a gente tende a repetir, o que é bom porque é um refresco, é um alento, né, diante de tanta tragédia. Inclusive, diante da nossa agenda pra fim de ano, que só vai vir porrada aí. Cara, não, e assim, eu acho legal, porque é o seguinte, é muito fácil a gente gravar sobre um autor que a gente conhece e gosta os dois, sabe? E assim, tem coisas que a gente quer ler junto pra gravar. Pô, a gente acabou de receber aí um livro maravilhoso da editora Darkside, O Horror no Ar,
que é sobre a representação dos negros em filmes de terror. Ou seja, terei que assistir filmes de terror, terei que superar o meu pavor por causa desse podcast. Olha que coisa maravilhosa, né? Stephanie superando o medo. O Benzina fazendo, Stephanie, né? Sair da casca, que coisa. Eu tô aqui, nossa, que chato. Pois é. Enfim, tem essas coisas que a gente tá tramando aí pra fazer. Mas enquanto isso não rola, é legal também, porque a gente vai trocando referências, né? A gente não fica só lá no mocó indicando coisa um pro outro via áudio no brainstorming. A gente traz pra galera, pros ouvintes. Inclusive, só pra... Como virou um mote não intencional desse programa, eu quero lembrar de uma frase do grosso marxismo, né? Que é: trabalhadores do mundo, relaxem. Sabe? Essa frase é sensacional, eu acho que ela é o mote desse programa. Trabalhadores do mundo, relaxem. De preferência, Leandro Bulgakov. Ou Cosseri. E eu queria só falar uma coisa, porque eu não posso deixar de falar antes de terminar esse episódio. Esse livro não só é um dos meus preferidos, mas de dois grandes ídolos. Ele era um dos livros preferidos do David Bowie, que inclusive interpretou Pilatos na Última Tentação de Cristo, do Scorsese. E é um dos livros preferidos da Patti Smith. E a Patti Smith tem um disco de 2012 chamado Benga, que é em homenagem ao cachorro de Pôncio Pilatos do Mestre Margarida, do Bulgakov. Que é um rock sobre um cachorro. Já, assim, eu já amo a Patti Smith, ela, tipo, ainda faz um negócio desse. Bom, mas era isso. Só, assim, se as minhas dicas não forem suficientes para as pessoas acreditarem em David Bowie e Patti Smith. Pois é, né? Quem é esse tal de David Bowie? Menino novo? Menino novo? Era um cara que fazia uns rock alienígena aí, bem maneiro. Recomendo também. Nossa, nunca ouvi falar desse rapazinho aí. Deve ser dessas músicas de gente drogada, desses meninos que usa droga, que usa tóxico. Esse pessoal que usa tóxico. Pô, aquela fase dele em Berlim, pelo amor de Deus. Cara, mas aquela trilogia de Berlim é boa, hein, cara. Eu gosto. Assim... É um dos discos, é uma coisa tardia minha, que eu comecei a gostar dessa fase de Berlim, mas é muito boa. Sim, é porque vai ficando dark, né? Começa legal e vai ficando sinistro, mas é muito bom, assim, merece atenção. Mas a gente vai fazer um episódio só de David Bowie aqui. Não me dê esperanças, Orlando Calheiros. Não me faça por que sonhar. Não? Why not? Vambora. Então é isso, meu populacho abençoado, hoje mais do que nunca foi sorte, sempre foi Exu. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ainda não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. O microfone, meu megafone, tome emprestado. Um pouco da minha energia tem sobrando pra todos os lados. Força importante, uma força mais pra aturar a pressão que tenta esmagar somente contra a parede chapiscada da ilusão. Enxergando a realidade por detrás, depois da curva, a pesada visão torpe e obscura da humanidade em geral. Miopia espiritual, pegou geral. Dignidade, simplicidade, infelizmente se tornaram um artigo de luxo na atualidade. Falta de vontade, disparidade entre discurso e atitude são os maiores pilares dessa situação. Escala profética, patética, na qual nos metemos, pela qual vivemos e morremos, algumas vezes mais pra aprender, reconhecer a todos como irmãos, os mais evoluídos, outros não, mas todos com sua missão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, a nova visão, o microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão. Na real, discutir sobre o fim da violência é quase que total perda de tempo, paliativo. Nem o sujeito mais socialmente ativo irá conseguir mudanças minimamente palpáveis. Praticamente apenas praticará o esporte mais popular da humanidade. Jogar palavras ao Léo,
jogar. Palavras ao vento, nada muda enquanto não mudarem os valores na raiz de todos. Eu disse todos, exploradores e explorados, violentadores e violentados. Tudo é meio a meio, tudo caminha lado a lado. Não sei se me entende, mas o que eu digo é que a maioria se trocasse lugar faria o mesmo. E quando tem uma oportunidade, ou faz mesmo. Mesmo que escala menor, microcosmo, macrocosmo. Porém, a intenção de movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. Consumismo, supervalorização da matéria. O lado espiritual, ou seja, o real ficou na miséria. A mesma que domina e povoa o planeta Terra. Por sinal, competição a todo custo, vitória a qualquer custo, estilo de vida fatal que resultou nesse fiasco, nesse insulto que é hoje a humanidade, esse fracasso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu digo, isso pra mim é o primeiro passo, porque em bom português se chama hipocrisia. Como é no alto clero, como é em Brasília. Bota o dedo na ferida antes de querer que a humanidade mude. Que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mano pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mano pra estéreo a sua compreensão. A ciência sem subserviência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que é de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos e aqui mesmo. Plantação no centro dissimulado, você sabe o que está acontecendo. No centro de tudo, no centro da questão tá a preguiça, a falta de disposição pra mudar. Várias preguiças tomadas e o mundo sente o efeito. Mentalidade falida, morta viva, não tem jeito. Eu tô dizendo, é preciso quebrar as regras daqui, seguir as regras de lá, com confiança, sangue frio, sem se apavorar. Cada um no seu tempo, cada qual no seu caminho. Estradas separadas seguindo pro mesmo objetivo. Destino ou não, pelo menos no momento. Uns mais rápidos, outros lentos. Porém, no subconsciente, todos atentos. Fumigamentos ao ouvir o chamado. Eu não invento nada, só transmito os recados, fragmentos. Sabe, meu irmão, seguimos na missão. A cabeça erguida e no peito a batida que for. Meu coração é exclusivo só do meu senhor. Estilo libertário, vivo nesse mundo, mas não sou presidiário da matéria. Procuro me desvincular cada vez mais, desapegar, usar somente o necessário pra passar. Pois quando menos se espera, lá vem mais uma despedida do planeta Terra. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mano pra estéreo a sua compreensão. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mano pra estéreo a sua compreensão. Uma nova revelação, você sempre soube, mas ele não tinha compreendido. Uma nova humanização, a nova geração, passando de mono pra estéreo em vários tons. É sério, é sério, é sério. Eu disse uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, a nova visão. O microfone, meu megafone, passando de mono pra estéreo a sua compreensão.